Graça e paz, amada igreja, graça e paz, mulheres, graça e paz, irmãs, a paz do Senhor. Hoje o nosso devocional vai ser na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, Romanos 16. Vamos lá. Romanos 16. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estax. Saúdem Ápeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo envia-lhes saudações. Apóstolo Paulo. Nomes aí que nós não estamos acostumadas, né? Eu confesso que eu prestei atenção pela primeira vez hoje em Trifena e Trifosa. Nunca tinha prestado atenção nesse nome. Paulo estava nessa época viajando e ele pretendia ir a Roma, pretendia ir para Jerusalém, para Roma. Então ele estava nas viagens dele. E o que me chama a atenção é que nessa saudação ele fala de várias pessoas, inclusive várias mulheres, como eu, como você. Mulher valorosa. Quem encontra, encontra um tesouro, né? E Paulo, assim como Jesus, assim como toda a Bíblia, inclusive no Antigo, no Velho Testamento, eles nunca se desfizeram das mulheres. Essa mentira, ela tem que cair por terra. No Antigo Testamento, inclusive, os direitos das mulheres são preservados. Fica para um outro devocional. Paulo fala também de mulheres que o sustentaram no ministério dele. Fica para outro devocional também. E aqui é maravilhoso, né? Que ele fala, irmã Febe, serva do Senhor. Em outras, oh meu Deus, versões, tá ao vivo, tá? Ao vivo não, tô gravando direto, eu não sei fazer corte de vídeo. Em outras versões,
fala que a irmã Febe era diaconisa. Olha só, às vezes a gente se preocupa tanto com o formato e não percebe que o diaconato é servir a Jesus aonde nós estamos. E muitas vezes as medidas que Deus tomou muitas não, todas, era para nos preservar. E não que nós éramos de segunda classe. É claro que existe essa situação, existiu, nós votamos muito depois dos homens, etc. e tal. Às vezes nós ganhamos um salário menor. Eu, particularmente, quando alguém fala assim, nossa, fulana não trabalha, eu já penso assim, como assim não trabalha? Será que é tudo automático na casa dela? Será que é isso que os homens pensam? Então, essa palavra, irmãs, quando ele fala da irmã Febe, quando ele saúda Priscila e Áquila, que eram um casal, ele fala primeiro o nome da Priscila e depois do Áquila. Quando ele fala de Maria, ele fala que ela ajudou ele arduamente. Olha só, Trifena e Trifosa, né? Ele fala de Júlia, ele fala da mãe de Rufo, que foi mãe para ele também. Então é maravilhoso. E ele fala também que todos são santos, sabe? Então nós somos santas, e Jesus fala isso, sede santos porque eu sou santo. Nós nascemos mulheres por vontade de Deus, nós somos encorajadoras. Muitas vezes nós somos a coluna da nossa casa. O cabeça é Cristo, mas nós somos a coluna. A palavra submissão nós mulheres, sede submissa aos vossos maridos, assim como o marido é submisso a Cristo, sede submissa à igreja, é submissão no amor. Não há nada de errado com isso, quando nós nos submetemos à igreja. E voltando ao apóstolo Paulo, existe uma discussão se ele estava pregando para os gentios, para os não gentios. Jesus, ele veio e igualou todo mundo, homens, mulheres, escravos, gentios, judeus. Quer ler a Bíblia, folhear e ver o quão nós somos importantes? Quanto tem de importância de nós mulheres no reino de Deus? Quantas mulheres seguiram Jesus? Quantas mulheres entenderam o verdadeiro sentido da vida quando ouviram Jesus? A mulher pecadora, por exemplo, que ele pediu água para ela. Então, mulheres, nós estamos aqui numa fase bem difícil. Nós estamos atravessando uma pandemia e nós temos que lembrar que nós somos encorajadoras. Então, quando nós acordamos de manhã, eu confesso para vocês que eu também, eu sou de carne, eu sou pecadora. E se eu der ouvidos às coisas que eu tenho ouvido por conta de estar atravessando essa pandemia, é capaz de eu voltar para a cama e dormir. Mas eu lembro que a minha fé e a minha esperança está em Cristo Jesus, aquele que prometeu e que cumprirá, aquele que não mente, aquele a quem nós devemos toda honra, toda glória, todo louvor, para sempre e sempre. Jesus disse, no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo. Então, a parte que é nossa, o Senhor não vai fazer. Coragem, sede corajosa, mulher. Olha só, muitas vezes nós temos que nos calar, porque eu acredito que pela sensibilidade maior, pela compleição física de nós mulheres, nós conseguimos captar coisas que muitas vezes os homens não conseguem assim em primeiro plano. Para quê? Por quê? Para quê que Deus nos fez assim? Para nos fazer forte cada vez mais. Para quando a gente acordar com essa ideia, com essas más notícias, com essas más conversações, a gente repreende na hora, em nome de Jesus. E lembra dessa passagem aqui da Epístola aos Romanos, do encorajamento do apóstolo Paulo para nós mulheres. Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é uma palavra que nos fortifica, que nos fortalece, que nos faz entender que nós temos lugar no reino de Deus, lugar de honra, porque Ele nos honrou, porque Ele nos amou primeiro. Então, mulheres, fica aqui, Paulo ele termina falando de um beijo santo, ósculo santo. É assim que nós devemos ser. A igreja que Paulo fala, que Paulo prega, não é essa denominação que está em tal lugar e que tem uma placa tal. É a igreja de Cristo, é quem faz a vontade dele. Compreende? Então nós temos que amar umas às outras. Nós temos que ajudar umas às outras. Nós temos que ser fortes para ajudar quem no presente momento está aí atravessando depressão, crise de pânico, está vendo vultos, está ouvindo vozes que não são vozes de Cristo, está ouvindo profecias de profetas falsos. Quer ouvir profecia? Aqui. A Bíblia Sagrada, ela tem profecias. Essas profecias são para nós, mulheres. Então, fica bem claro que nós temos lugar de honra no reino de Deus. Nós não precisamos justificar nada. Aliás, nós podemos explicar as coisas, mas não justificar. Porque Jesus pagou o preço por nós. Jesus nos honrou. Às vezes os homens erram. Somos diferentes. Temos algumas características diferentes, né? Mas quando estamos servindo a Deus, quando somos submissos ao amor, não tem homem, não tem mulher, não tem escravo, não tem judeu, não tem gentil. Você sabe que Jesus quer você no novo céu e na nova terra? Você sabe o quanto você é importante para Deus? Você sabe qual é o seu papel? Fica aí a aplicação pessoal. Vamos ajudar umas às outras. A paz do Senhor, e que essa leve e momentânea tribulação, leve? Você está falando que essa pandemia é leve? Em vista do que nós vamos herdar no céu, em vista do que nós somos co-herdeiras em Cristo Jesus, nada disso tem valor.
Importa é que permaneçamos na fé em Cristo Jesus. E isso só é possível porque Ele é o cabeça e nós as colunas. Amém, irmãs? Graça e paz. Um beijo santo. Amém. A paz do Senhor.